O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que também carinhosamente nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, temos a alegria de iniciarmos o nosso mês de outubro, já com o nosso coração quase se aproximando também do Natal, celebrando hoje a festa de Santa Teresinha, do qual nós temos a imagem aqui no santuário, e muitos de nós, católicos, somos devotos, temos um carinho muito grande por Santa Teresinha, aquela que realmente, pela sua vida, pelos seus ensinamentos, nos ensina a seguir a Jesus pela via da humildade, pela pequena via, como ela nos ensina a via da humildade e a via do amor. Santa Teresinha, desde muito cedo, tinha o seu coração realmente pertencente a Deus, tinha esse coração que desejosa de ofertar e de viver somente para Deus, e por isso que com 15 anos, como autorização especial do Papa, com apenas 15 anos ela pôde adentrar no Carmelo para ali viver a sua vida de consagração a Deus, e com 24 anos ela fez a sua Páscoa, morreu e foi para a eternidade, do qual ela passou toda a vida buscando, ela pôde contemplar face a face na eternidade. E também, mesmo vivendo toda a sua vida ali dentro de um Carmelo, numa vida reclusa de oração e entrega a Deus, ela se tornou padroeira das missões, padroeira dos missionários e das missões, e é conhecida na igreja, e por isso que aqui no Brasil celebramos também o mês de outubro, o mês missionário, e começamos com Santa Teresinha no 1º de outubro, porque mesmo dentro do Carmelo, ela se torna padroeira sem sair do Carmelo, mas se torna padroeira das missões, porque existia dentro do seu coração o grande desejo que Jesus fosse amado e conhecido pelas pessoas. Cada vez mais Jesus, o seu amor pudesse chegar ao coração de muitas pessoas, ela desejava, cultivava esse desejo interior de realmente fazer Jesus amado, por tanto que ela era apaixonada por Jesus, ela queria que tantas outras pessoas também se apaixonassem por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela santificou a sua vida ali dentro do Carmelo, antes do Carmelo, mas também dentro do Carmelo, toda a sua vida foi santificada pela via da humildade, pela primazia do amor a Deus e do amor ao próximo. Teresinha, claro, quem conhece a sua história, os seus escritos, e é doutora da igreja, e muitas coisas que nós poderíamos ali mergulhar nos seus ensinamentos, mas de forma muito simples, e assim como Jesus gosta também de simplificar as coisas, quando ele descrevia qual era os mandamentos, o maior mandamento, o amor a Deus e ao próximo. Santa Teresinha também nos ensina pela essa pequena via, a via da humildade, a via do serviço, a via do amor radical a Deus e ao próximo, a via do amor. Eu amo a Deus de forma exclusiva, de forma radical, de forma confiante, do qual me leva a abandonar a minha vida confiantemente em suas mãos. Como filha de Deus, como filho de Deus, precisamos confiar, e essa confiança que não é somente esperar o que Deus tem para nós, e Deus tem muitas coisas para nós, mas essa confiança também em Deus que nós temos, a confiança no Pai das Misericórdias, que não é somente uma confiança passiva, que me leva a esperar tudo aquilo que Deus tem para nós, e tem muitas coisas,
mas a confiança também que nos coloca numa atitude ativa, de que nós precisamos também confiar, que significa também obedecer à voz do Pai, obedecer à vontade do Pai, obedecer os mandamentos do Pai, obedecer os desígnios do Pai. É aquilo que Santa Teresinha buscou viver com confiança radical em Deus, a vontade de Deus, é aquilo que a liturgia da palavra também nos provoca hoje de forma muito concreta, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, que é a rebeldia, a dureza do nosso coração. Nós sabemos que o pai da rebeldia é Satanás, é o diabo, e ele trabalha de forma incessante para destruir a cada um de nós, para nos afastarmos da vontade de Deus, da santidade que Deus tem para nós, e de forma concreta ele trabalha nessa rebeldia, que vai semeando dentro dos nossos corações, essa dureza de coração, essa rebeldia à voz do Pai, que pode nos afastar da vontade de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos o profeta Baruque. O povo estava no exílio, exilado, escravizado ali, e o Baruque faz uma oração penitencial. O profeta, em nome do povo, faz uma oração penitencial, porque o povo que desobedeceu a Deus, o povo que viveu a ingratidão a Deus, que fez tanto em favor desse povo, Deus que fez a aliança com esse povo, e por ingratidão, por dureza no coração, o povo foi desobedecendo a Deus, a voz de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Consequentemente, o povo começa a reconhecer que todo o sofrimento que eles estão passando é por causa da desobediência. Não que Deus castigou a eles, mas como consequência daqueles que se afastam da vontade de Deus, o sofrimento bate à porta, a escravidão bate à porta, o exílio bate à porta, como esse povo está experimentando. Mas o profeta Baruque traz essa oração penitencial, porque eles reconheceram que erraram, eles reconheceram o pecado, e agora podem abrir o coração à mudança. Reconheceram que foram duros de coração, reconheceram que foram ingratos diante da generosidade de Deus, eles agiram com ingratidão, e agora sofrem e estão passando pelo exílio, porque foram tirando Deus do centro, tirando a primazia de Deus na vida desse povo, e aí como consequência, eles estão sofrendo o exílio. Essa resistência, e o Evangelho também fala muito bem dessa resistência que Jesus nos diz, que aqueles que estão rejeitando os enviados dele também estão rejeitando a ele mesmo, a pessoa dele, a palavra dele de salvação. Essa resistência do qual nós estamos ouvindo, que nós também chamamos de dureza de coração, os profetas também chamam de dureza, um povo duro, de um coração duro, de cabeça dura, de forma muito concreta e muito mais profunda. Não é somente assim, a dificuldade de adequar a minha vida ao Evangelho. Eu deparo com minhas fraquezas, com os nossos pecados, deparo com as dificuldades que eu tenho dentro de mim, deparo com as minhas feridas, enfim, vou deparando com tantas coisas que dentro de mim, que não adequam com o Evangelho, que não são coerentes com o Evangelho, com a minha vida cristã, com o chamado de Deus à santidade. Não é também uma dificuldade somente de obedecer a Deus, é muito mais profundo, e aqui é importante para nós. Quando se fala dessa dureza de coração, não é somente porque eu não consigo, é muito difícil viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos pede, eu escuto a palavra, mas não, é muito mais profundo, porque é aquilo que Santa Teresinha também nos ensina, por essa confiança radical a Deus. Se eu não sou capaz de confiar na vontade do Pai, na vontade de Deus, na vontade desse Pai das misericórdias, eu não vou encontrar forças para lutar, viver a sua vontade. A dureza do coração nasce não por causa das nossas feridas, nasce pela dificuldade de confiar na vontade de Deus. Nasce por essa dificuldade de não reconhecer que de fato a vontade de Deus é o melhor para mim, de reconhecer de fato que a vontade de Deus é o único caminho que pode nos levar de volta para o céu, para a eternidade. Dureza de coração é muito mais do que
Padre, eu tenho dificuldade de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Não, eu tenho dificuldade de confiar em Deus. Eu tenho dificuldade de reconhecer esse rosto misericordioso do Pai. Eu tenho dificuldade de reconhecer que o Pai não está com os seus mandamentos, com a sua palavra. O Pai não está me oprimindo. Pelo contrário, o Pai está me libertando. Dificuldade de reconhecer a bondade do Pai, quando Ele diz para que eu não vá para o caminho do pecado, porque eu vou sofrer, eu vou morrer. Dureza de coração, repito, não é a dificuldade de ouvir e de adequar primeiramente, mas profundo. Será que de fato eu confio que a vontade de Deus é o melhor para mim? Será que de fato eu confio que a vontade do Pai, só a vontade do Pai pode me levar para o céu? Só a vontade do Pai pode me conduzir a essa eternidade que Santa Teresinha tanto almejou, que nós também almejamos dentro do nosso coração. E aí, confiando na vontade do Pai, indo naquilo que é mais profundo, confiando radicalmente nessa vontade, aí eu vou encontrar a disposição em obedecer a Deus, em abandonar os maus hábitos, e lutar decididamente contra os defeitos dominantes da nossa alma. O que Jesus está levando a esse povo que está rebelde contra Ele, e que nós precisamos também assumir, é essa coragem e essa confiança na vontade de Deus. E aí, confiando radicalmente nessa vontade do Pai, nessa vontade de Deus, nessa palavra salvífica de Deus, que chega aos nossos ouvidos, nós vamos deparar com as nossas fraquezas, sim. Mas reconhecendo que essa vontade é o melhor para mim, eu vou decidir, aquilo que Santa Teresinha fala, uma determinada decisão, eu vou decidir radicalmente em fugir do pecado, em renunciar os maus hábitos e lutar contra aqueles defeitos dominantes, aqueles vícios que corroem a nossa alma e que nos afastam da vontade de Deus. A luta, o empenho para adequar, para qualificar a nossa vida aos desígnios do Pai, aos desígnios de Deus. Porque, amados irmãos, quando a gente não confia em Deus de verdade, nessa confiança na vontade do Pai, nós vamos amar a Ele de forma medíocre. O que é amar a Deus de forma medíocre? É renunciar às exigências do Evangelho. Eu amo a Deus, mas eu vou renunciando àquilo que são as exigências da palavra de Deus. Um amor medíocre. Só que um amor medíocre não cabe no céu. Um amor que vai selecionando o meu estatuto, as minhas regras de vida, a palavra de Deus, o Evangelho, isso eu vou selecionando, isso é um amor medíocre a Deus. Santa Teresinha nunca teve esse amor medíocre a Deus, porque ela decidiu, eu quero toda a santidade que Deus para mim, e somente a santidade que Deus tem para mim, e mais nada. Só que dentro do céu não cabe um amor medíocre, um amor seletivo. O que nós precisamos confiar nessa palavra de Deus, nessa vontade do Pai, porque sem confiança radical a Deus, eu não vou ter coragem de lutar para viver essa vontade, para viver essa palavra, e vou vivendo esse amor medíocre, que vai selecionando o meu estatuto, minha regra de vida, não é bem assim, não é bem assado. Jesus foi um pouco rigoroso, isso não é para mim, isso é para os consagrados, não é para o casado, isso é para os casados, não é para o padre, isso é para o solteiro, não é para o padre, não é para o casal. A gente vai selecionando um amor medíocre. Dureza do coração, porque eu vou renunciando às exigências do Evangelho. Mas, tudo para nós existe esperança, porque a graça de Deus vem ao nosso encontro, com amor e misericórdia, para reconquistar os nossos corações, para que, como assim ouvimos no Evangelho, tenhamos a humildade e a coragem de abrir o nosso coração mais uma vez à conversão e assumirmos que a vontade do Pai é a única via que pode nos levar para o céu. Por isso, não resistamos à voz de Deus. Abramos o nosso coração em viver a vontade do Pai, porque só a vontade do Pai encarnada em nossas vidas pode nos levar de volta para a casa dele, para a eternidade, para o céu, que é o nosso lugar. Por isso,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.